Informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá, ouvintes! Hoje, quem apresenta o Drops de Hortelã em Casa sou eu, Laura Piloto, a nova integrante do projeto. Sou estudante do segundo período de Pedagogia da USP de Ribeirão Preto e estou aqui através da Bolsa PUB. O episódio de hoje segue o nosso tradicional formato de conversa exclusiva, onde a anfitriã Clarice Sume, em um debate descontraído com Paulo Dias, aborda a arte e a educação ambiental, relacionando a ética, estética, política em sua abordagem. Como comentei anteriormente, nosso convidado da vez é Paulo Dias, biólogo, mestre em botânica e doutor em desenvolvimento, agricultura e sociedade. Também é especialista em teoria e praxis do meio ambiente, agricultura, biodinâmica e arte-educação. Trabalha com extensão universitária, divulgação científica e arte e educação ambiental no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Sumi. Muito obrigada por ter vindo aqui no Drops, né, na parceria com o CAEG. E, bom, eu queria que você falasse, né, fizesse um breve histórico aí da relação entre a arte e a educação ambiental, né? Porque a gente conhece o termo arte e educação, mas arte e educação ambiental parece que é uma coisa um pouco diferente, né? Você podia falar um pouco sobre fazer um histórico para a gente? Claro, com grande prazer. Um campo que eu abracei assim e sou apaixonado. Eu não saberia um histórico geral, assim, mundial desse campo, né? Vou contar a partir do meu ponto de vista, né? Então, eu fiz biologia e sempre fui apaixonado por artes em geral. Percussão, esportes também, mas percussão, desenho, pintura, escultura, argila, carpintaria. Sempre gostei muito de coisas práticas, manuais e tal. Aliás, eu te conheci no Intrépida Trupe, né, Paulo? Lá Sério? atrás. Não foi? Lá Sim, em Botucatu? eu oferecia acrobacia lá. Oficinas, Aí eu fiz biologia, né, na década de 80, e em paralelo a isso eu descobri que eu tinha talento para o circo, fazia ginástica olímpica, tá, comecei a fazer e tal. Então eu fui parte da Intrépida Trupe nessa década, assim. E foram como se fossem duas graduações para mim. E aí a parte mais científica, acadêmica, da biologia, e mais artística, né, de ir para palco, de fazer esquetes teatrais, circenses. E isso me ajudou muito, inclusive, uma coisa ajudou a outra muito, né, porque eu era muito tímido no começo da graduação e no final, por essa graduação paralela, que foi o circo, me deixou bem mais tranquilo, assim, estar em público, ser, inclusive, um bom professor, um bom educador, né? Falar com calma, né? Deixar as palavras, né, bem focadas, né? bem ditas, né? Mas aí eu tive essas duas formações, digamos assim, e depois do mestrado só eu acabei indo para a Amazônia, em 95, uns anos depois da graduação, e logo entre o mestrado e o doutorado. E lá eu fui trabalhar numa ONG, a ONG Saúde e Alegria, em Santarém, e comecei a perceber como era uma ferramenta muito boa para trabalhar com lúdico, né, com artes, as questões da questão ambiental em geral, né? E aí eu vi que como ia ser muito importante essa união entre arte e educação ambiental. E aí eu comecei a chamar de arte e educação ambiental, AEA. Então, desde então, eu comecei a trabalhar em oficinas, né, trabalhando com o público. Depois eu comecei a escrever também, um pouco
entendeu que campo era esse e expor também, aí produzir obras minhas, coisas, trabalhando muito com materiais naturais, né? Mas também sucata, mas muito achando coisas que eu, no começo, inclusive, paralelo a isso, eu comecei a chamar de coisas da natureza de bioarte. Então, uma arte natural. Então, pedras lindas, penas, como todo mundo sabe disso, né? Mesmo um pôr do sol, uma chuva, um brilho, né? As plantas, os animais, tudo são muito bonitos, né? Então, esteticamente, já é uma obra de arte, né? Pode se falar que é uma obra de arte divina, se for ligado a alguma religião e tal, mas é uma coisa assim de tirar o ar, né? De coisas tão lindas que a gente tem por aí, né? E aí, então, foi aí que nasceu. Então, tem 30 anos, mais ou menos, que eu venho desenvolvendo, não só em termos acadêmicos, escrevendo em congressos, em capítulos de livros, etc., artigos, mas também em oficinas, sempre que posso, com várias faixas etárias, inclusive, desde criança até a terceira idade, e expondo, tendo espaços também. E eu não sei se você quer fazer outra pergunta ou já vou emendando. Eu acho que Indo bem. tem algumas coisas que você já foi falando, né, sobre o potencial da arte, né? Sim. Que é a arte, que geralmente a arte na escola, ela vem muito mais como ferramenta, e muitas vezes ferramenta assim, o professor tem que fazer tal coisa artística para o Dia da Árvore, por exemplo, né? Aí você já vem colocando o potencial da arte para além disso, né? Sim. Não é só sendo ferramenta já é uma grande coisa, mas não é só ferramenta, né? Mas é todo um desenvolvimento, né? De uma questão estética também, né? Imagino que você trabalhe, né, na sua bioarte, né? Sim, sim. Tá? Tem uma componente muito importante aí que você me lembrou, é que no meio dos artistas tem essa questão da arte como ferramenta, a arte para alguma coisa, né? E nesse caso, eu defendo, eu acho também incrível, a arte é arte, e ponto. Né? Então, abrir a mente, né? E extroversão, né? A parte corporal e voz e tal, mas também é meio que o exercício da criatividade. Então, você pega uma caneta ou um carvão ou um gesso e rabisca qualquer coisa, pode ser garatudes, pode ser coisa real, ou não, pode ser abstrato, mas isso daí já é um movimento importantíssimo, né? Não só para crianças, mas adultos, adolescentes e idosos. Né? Então, isso aí já é incrível. Só que como é arte, educação ambiental, então não é arte pela arte, aí tem essa questão do arte pela arte ou arte engajada, e tem vários nomes também. E aí, como é educação ambiental? E a nossa educação ambiental, como eu te conheço, é crítica, engajada, é militante, né? Não é uma educação ambiental que vai falar sobre a natureza, sobre aquela coisa de proteger, mas não tem toda uma questão crítica, né? Visão crítica, né? do campo, né? Então, a arte de educação ambiental também eu vejo como essa possibilidade, claro que não se encerra isso, de ser uma arte engajada, política, social, tem vários termos que falam sobre isso, né? E aí fica essa coisa, né? Não dá para... Não é uma camisa de força, né? Tudo que você fizer chamando de arte de educação ambiental tem que ter esse viés político, ideológico até. Mas eu sempre alerto, lembro da importância disso. E uma das coisas que sempre falo em vários artigos, né? Por exemplo, você vai fazer uma oficina de carrinho de PET, né? Uma coisa bem básica, a gente volta e meia vê, né? O pessoal está recolhendo PET para fazer carrinhos, né? Corta, sabe? Aí tem toda a técnica, né? Como fazer, né? Corta aqui, não sei o quê, faz um carrinho, né? A roda, tal, o corpo e tal. Aí tem a questão estética, né? Umas vertentes que eu te chamei. Inclusive, tem um artigo... Aí foi cada vez vai aparecendo mais vertentes. Mas essas 3 vertentes foram as iniciais, né? A técnica, de como fazer um carrinho de PET, só como exemplo, né? E a estética, né? Então, fazer um carrinho bonito, né? Não fazer qualquer jeito, um carrinho bonitinho. Mas aí veio essa ideia dessa vertente ideológica, assim, de política, né? Quando você vai trabalhar a imagem do carro em educação ambiental, tem que estar associado ao que é um carro, né?
Claro que é muito útil para transporte, mas também é como é um vilão também em termos de poluição e tal, né? Do combustíveis fósseis, então tem todo o contexto, né? Então esse componente ideológico seria trabalhar com essas questões. Então não ficar arte pela arte, carrinho, pet, bonito, técnica e estética, mas tem também trabalhar como um oficineiro trazendo questões, o que é o carro para a nossa sociedade e tal. Então, são as várias dimensões, né, da arte que você traz, né? Isso. Que é super importante na EA, né? Sim. E de fato, né, eu acho que, segundo, tem uma concepção aí do Dewey, né, de experiência estética, Isso. também que é uma viagem, né, que Sim. de repente a arte propicia. Lógico que podemos ter experiências estéticas em outras áreas e ser criativo, mas assim a arte tem, sei lá, né, ela tem esse importante papel aí, né, Sim. de trazer essa experiência estética, né? Sim. Também, né? E você falou uma coisa também que me lembrou, essa coisa a ciência é razão e a arte é emoção, uma coisa que separa, mas não é bem assim, né? Quando você faz ciência também você está se emocionando, quando você faz arte também você está agindo com razão, com várias coisas, então não tem essa divisão. E aí a arte educação mental também trabalha com isso. Então, quando é possível, ter um objeto, né, artístico que tenha uma mensagem a passar, porque não é só usar o PET, é uma arte ambiental, não é só usar uma folha de palmeira, olha, lisou a folha de palmeira, é uma arte ambiental. Mas, às vezes, fica só pelo estético, não tem uma mensagem ali. Então, eu também defendo isso. Tem uma crítica, né, da arte panfletária. Então, vira um meio de divulgação, de comunicação, de panfleto, né, de divulgação e tal. Mas também acho que é um componente a mais a se pensar quando se for trabalhar alguma coisa. Tem esses dois componentes aí que é importante. Então, e no projeto nosso do CAEG, como é que vocês estão pensando em introduzir? Você está pensando, vai ter um espaço no CAEG para essa arte, educação ambiental? Acho que não. Não dessa vez, né? Mas se eu for entrar com um grupo que tem a ver com isso, eu dou os pitacos, mas na programação já não cabe mais conteúdos novos, né? Então, acho que deixa quieto, né? E você quer contar algumas experiências suas e, inclusive, falar, né, das redes também, né, que você participa também, né? Então, então, além de oficinas, assim, na própria USP, mas também fora, no bairro, tinha um centro cultural aqui perto, tinha um espaçozinho no ateliê, então uma vez por semana eu ia produzir coisa, mas faço muita coisa em casa também. E vou encontrando coisas na rua, né? Então, sou um lixólogo e filô, né? Gosto de olhar, fuçar o lixo e tem muita coisa boa nas caçambas, né? E mesmo no chão, na USP, a gente encontra coisas lindas, né? Em geral, madeiras, né? Parte de plantas, né? Que aí penas, ossos, até pega algumas coisas ou outras, mas são mais raras, né? E pedra e tal, é mais complicado. Sucata também tem coisas muito, muito interessantes, né? Mas eu tenho usado muito bainha da folha da palmeira para fazer pinturas, máscaras e esculturas também, abajur, tem muita coisa. Mas uma outra... E aí eu exponho e também dou, vendo, faço um monte de coisa, vou colocando nas redes sociais. Mas uma outra vertente é o que eu chamo de eco-arte intervenção. Desde 2011, se não me engano, eu faço na época do 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, intervenções na rua. Então, eu vou coletando, vou pensando um pouquinho a respeito. Um boneco, em geral é um boneco para intervir no espaço público, né? Provocando um boneco feito de sucata, feito de coisas achadas, né? E bem interessante, assim, eu gosto, eu me divirto pra caramba. Então, esse é um campo assim, de intervenção no público. Né? Tem um lado artístico, tem um lado engajado, assim, para provocar, as pessoas batem o olho, nossa, que isso, tal. É uma pessoa, não é uma pessoa, mas é para provocar. E
já fiz um esquiador no Rio Pinheiros, fiz um pescador também, então deixo um boneco instalado lá. Fiz um que era o Ícaro, um cara de pendurado numa praça. A gente fez um Pachamama, assim, uma baiana segurando um tabuleiro na cabeça, que era o mundo. Então a gente foi pensando fiz o São Francisco, né, o padroeiro, né, São Francisco de Assis, também ficou bem bacana numa praça aqui perto. Então essa é uma vertente assim. Sempre que eu posso, estou chamando gente para fazer junto, mas quando não tenho, eu vou fazendo e vou. E tenho também trabalhado com micro-intervenções com as minhas obras. Em vez de ficar guardando em casa, no ateliê, no espaço que eu tenho, botando em praças, né? São materiais, né, que são da natureza, só que ele está com uma tinta, assim, em geral é guache. Às vezes passa o verniz para durar um pouco mais e fico instalando minhas coisas nas praças do entorno aqui. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, me divirto quando faço elas também, mas também ponho para o público se pegar e tal. Inclusive, tem um caso muito interessante que eu coloquei umas obras numa praça aqui perto da USP e acho que elas caíram no chão, quebrou, não sei o quê. Quando eu fui ver, tinha os moradores de rua enfeitando o acampamento deles. Eu falei, olha só que bacana, que bacana. Eles deram cuidado, né? Podia ter posto fogo, né? Porque madeira. Não, viram que era uma obra de arte, colocaram lá. Eu falei, pô, bacana, eu elogiei. Falei, sim, obra de arte, claro, coisa bacana. E essa obra foi feita com pessoas lá no Sesc, uma oficina numa mostra cultural aqui do bairro. Então, nem é um trabalho meu direto, mas foi uma oficina que eu dei, as pessoas que pintaram lá. Pessoas muito simples, pessoas que não sabem escrever, mas adoraram participar, pintura e tal. Foi muito legal. Então, é isso. Você falou das redes, né? Então, tem duas páginas no Facebook. Uma chama EcoArte Intervenção, onde eu vou colocando essas intervenções aí. E outra chama Artes Vegetais, com Z no final, por causa do meu sobrenome, né? Artes Vegetais. Uma página, né? Que eu vou botando minhas coisas também. No Instagram, aí tem um grupo no Facebook também, que é Arte Educação Ambiental, e tem um Instagram também, que é Arte Educação Ambiental, mas aí como é uma conta minha, né? Então eu vou botando minhas obras. E foto, também gosto muito de tirar foto, então tem muita fotografia. Algumas fotos, até que como está aqui, ó, tem uma outra iniciativa, uma mistura também, né? Arte e Meio Ambiente, que chama de PB em Cor. São fotos preto e branco que eu exponho, tamanho grande, né? Um A3, e deixo lápis para as pessoas intervirem, né? Inclusive, esse tem uma outra vertente. Eu te falei de 3 vertentes. Uma outra vertente é a interação. A obra, né? O ideal de uma obra poder receber intervenções do público, não ser só estática, né? Só passiva. Então, o público é ativo, pode ser ativo. Aqui tem 2 exemplos, 2 fotos que eu botei lá, as pessoas foram pintando e dá um resultado bem bacana. Às vezes tem gente que rabisca, que escreve coisa e tal, que dá uma avacalhada, assim, mas tem coisa que fica muito bacana. Bom, E bem em cor. Mas, de qualquer forma, né, Paulo? Precisamos de mais arte em nossas vidas. Sim, com certeza. E artistas também, né? Com certeza. Mas eu agradeço muito, né, a nossa conversa, porque certamente a arte e educação, né, mas a arte e educação ambiental, né, transversaliza, inclusive, né, todo o currículo escolar, né, trabalha todas essas vertentes, como você colocou aí, né? Então, eu acho que quando a gente pensa aí, né, em projetos de intervenção, né, no campo da educação ambiental, certamente, né, a arte e educação ambiental está lá, né, presente. Sim. Acho que ela tem um potencial, né, muito grande nesses projetos de intervenção. Sim, com certeza. Tá bom. Então, muito obrigada. Eu agradeço, Sônia. Muito boa oportunidade aí, opção para poder estar apresentando um pouquinho esse campo tão apaixonante
Não só eu apaixonado, mas apaixonante. Incrível. O mundo das artes, você tem muito que da biologia, não sei, nunca refleti muito, mas você, quando detalhe, né? Você vai fazendo uma pintura, um desenho, você vai do pequeno para o macro, né? E na biologia você tem que estar olhando o todo, né? As partes e o todo, né? Sim. Tem toda uma relação aí de olhar, como você falou, né? Do olhar do pequeno, que influencia no todo, e o todo faz parte de vários pequenos, né? Isso mesmo, eu acho que a biologia tem tudo a ver com arte, né? A experiência estética da natureza, né? É via arte mesmo, e eu acho que essa mensagem, né? Eu acho que vai ser para todas as áreas, né? Se a gente pensar, tá bom? Por isso que eu falei que é um tema transversal. Sim. Obrigada, Paulo. Obrigadíssimo, Somi. Obrigadão mesmo. Grande beijo, grande abraço. Qualquer coisa, estou à disposição, você sabe.